Conseguiu, Jorge? Ok. Iniciei, já. Vamos dar início aqui à 416ª reunião ordinária da CJRI. Eu gostaria de registrar que foi enviado o convite para o jurídico do CTM, porém até agora não tem nenhum participante dentro do grupo. Gostaria de Como perguntar... sempre. Doutor Roberto está com muito serviço, Bandeira. Está meio impossibilitado de participar, né? O pessoal lá do jurídico. Mas se houver alguma necessidade de alguma manifestação mais específica sobre algum ponto, ele pede sempre que registre em ata e depois o jurídico se manifesta e retira o item da pauta, etc. Enfim. Como temos processo da São Judas Tadeu, eu gostaria de perguntar ao senhor Fernando Bandeira se ele se declara suspeito em relação a esses processos. Com certeza. Né? A São Judas Tadeu pertence ao nosso grupo empresarial e, portanto, eu estou impedido de julgar, de votar no processo do meu grupo. Né? Ok, então está registrado em ata. Podemos começar, presidente? Eu gostaria de fazer algum registro. Podemos começar já só registrando que, como dito na última reunião, daremos o tempo de até 3 minutos para as operadoras se manifestarem, podendo prorrogar por mais 1 minuto esse tempo, dependendo do assunto. Porque só relembrando ao pessoal que não estava na última reunião. Ok, então, fica registrado. Então, item 1 da pauta, empresa Caxangá. O motivo da infração é descumprir portaria, não utilização de máscara pelo motorista. O relator Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bom dia a todos. É Nathalie quem está falando. Sobre esse primeiro auto, a gente já teve situações aqui de outra vez idêntica, então eu acredito que vocês já relembram a argumentação da empresa, que é de que a gente fez diversas, inúmeras, e ainda continua fazendo diversas campanhas de conscientização sobre a prevenção e a repressão da Covid-19 em todos os setores, tanto administrativo quanto o operacional junto aos motoristas, e a gente deu todo tipo de orientação, só que a fiscalização ela é realizada, mas ela a gente não consegue fazer em todo o horário de expediente do funcionário, então a gente não tem como controlar 100% do momento em que ele está trabalhando. Então, nesse momento em que o fiscal ele autuou a empresa, a pessoa estava sem máscara, mas não foi porque a empresa se omitiu. Então, como a gente estava fazendo todo esse trabalho, eu peço aos senhores que vejam pelo lado da razoabilidade e que votem pelo deferimento do nosso pedido. Ok, obrigado. O jurídico ausente, passo a palavra a Dice. Ok, conselheiros, não cada um tem sua opinião formada a respeito de questão de motorista utilizar essa máscara. Então já foi um assunto debatido aqui e entendo que sempre pode ser levado à votação. Fábio Zé Roberto. Está escutando? Diga, Felipe. Estou. Eu estou com o auto aqui aberto, esse auto 44028. Eu estava verificando aqui a infração. Não sei se você está aberto com o auto aí. No campo 3 do auto, descrição da infração. Uhum. O agente, ao descrever aqui, Estou quando ele vai... aberto aqui. Está aberto? Está com ele aberto aqui. O motorista do veículo Okay. estava conduzindo sem fazer uso da máscara facial. Não foi possível abordar o motorista no momento da irregularidade. Certo. Antes disso, o primeiro parágrafo, quando ele vai tipificar a infração, ele escreve Portaria 74/2020, artigo 1º, parágrafo 3º por extenso. Esse parágrafo 3º por extenso, para mim, inexiste em qualquer legislação. Parágrafo por extenso é só o único que se escreve. Esse terceiro não existe. Se você pegar a outra infração da Caxangá, ele escreveu parágrafo único, por extenso. É outra infração distinta. Se você pegar
Isso aí, você tem alguma coisa a pontuar sobre isso aí? Não, é questão de redação, conselheiro. Eu realmente desconheço essa questão de não poder colocar parágrafo por extenso. Eu acho que não dificulta Só em o nada a único. defesa, nem. Só o único. Não, é o que eu estou dizendo. Eu realmente desconheço esse fato de não poder, em lavratura, quando for parágrafos, não poder colocar por extenso, só quando for único. Eu desconheço. Ok, Então não posso ok. nem. Diego, o jurídico não está presente não, né? Não, jurídico não. Pronto. Está levantado aí. Algum conselheiro quer se posicionar antes da votação? Então, em votação, processo número 1 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok, obrigado. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Eu voto pelo deferimento, Diego. 5-0, né? Não, 4-1. Não, é Cleito 4-1. 4-1. Ok. Item 2 da Caxangá também. Dificultar ou opor-se à ação fiscalizadora. O relator, o vereador Júlio Bocão, votou pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Ô Diego, eu queria só pedir aqui um detalhe, porque na pauta ela está constando 3 autos de infração. Só que esse auto 37883, ele foi deferido em primeira. Aí é só para você retirar da pauta, porque ele já tinha sido deferido, tá? E ele não foi alvo do recurso não, né? Foi não. Foram só o 44. O 37883. Ok, eu vou Viu? corrigir aqui na pauta. Obrigado. Tá certo, obrigada. Com relação aos outros 2 autos, que é sobre opor-se à ação fiscalizadora, nós fizemos, tanto a defesa quanto o recurso, baseados na argumentação de que não existe, os 2 autos foram lavrados por infrações ali no terminal integrado de Xambá. E aí, ali o espaço ele é muito pequeno para a quantidade de ônibus em diversos horários do dia. Tanto é que quem passa por lá ou quem frequenta o terminal sabe que existe um congestionamento muito grande na entrada também e na saída ali dos ônibus. Então, assim, quando eles estão em repouso entre uma viagem e outra dentro do terminal, fica muito difícil o motorista conseguir estacionar no local adequado. Tanto é que a empresa precisa diariamente retirar de lá 30 ônibus, leva para a garagem já para tentar diminuir um pouco. Além disso, também aquela linha 861, ela foi tirada do terminal de lá, colocado para Joana Bezerra já para dar uma ajuda. Então, assim, não é que o motorista ele tenha feito oposição ao que o fiscal ele informou, mas na realidade ele não tinha como atender a solicitação dele. Obrigada, é só isso mesmo. Com a palavra disse. Presidente, posso falar? Pois não, Jorge. Eu, como faço aí o bloco interno, realmente no recurso da operadora não constava esse auto aí que foi deferido em primeira instância. Agora, no parecer técnico e jurídico, estava constando os 3 autos, ok? Certo. Ok, Jorge, obrigado. Com a palavra disse. Colocar para vocês, como Nathalie disse, o 37883 não está, que já foi deferido em primeira instância, que houve um motivo justificado para o caso, devidamente comprovado. Nos outros 2, é como dizia o falecido vereador Carlos Guedes. A fé do agente é relativa, mas só pode ser contradita diante de provas robustas. Fotos que a empresa anexou, de que dia, em que horário. Posso pegar um horário e que esteja toda a estocagem ocupada, tirar a foto e dizer que aquilo ocorre diariamente e desacreditar o fiscal. O fiscal está lá todo dia. Então, para ele tirar esse tipo de autuação, é porque realmente já transbordou os pedidos que ele fez, como ele próprio coloca no auto. Falou com os motoristas, falou com o despachante, então sabem que não é para fazer isso. Se ele determinou a retirada, é porque havia local na estocagem, ele não ia fazer isso por pirraça, tanto que não tem muitos autos da Caxangá a respeito disso, e simplesmente os motoristas não quiseram atender. Nem os motoristas,
nem os despachantes. Querer desacreditar a ação do fiscal em julgamento de processo, nós que estamos sentados na cadeira, não estamos no local nem vendo o fato, é muito fácil. Então, eu sou pela manutenção do auto. Ok, conselheiro? Concluiu? Ok. Concluído. Ok. Em votação, alguma pessoa quer se posicionar? Algum conselheiro? Então, em votação, processo número 2 da empresa Caxangá. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Doutor Fernando. Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton. Nessa vez agora eu vou com o relator, tá certo? Porque eu conheço realmente aquele terminal de Xambá. Até na inauguração eu causei surpresa da pequenez que é aquele terminal para o tamanho de linhas e a quantidade de ônibus. Espero que não seja contínuo essas situações, mas por ser uma coisa nova nesse terminal, dessa primeira vez eu vou pela razoabilidade, eu vou pelo deferimento. Obrigado. Conselheira Marcela, seu voto. Eu vou junto com o conselheiro Cleiton também, pela razoabilidade, eu vou pelo deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Doutor Fernando, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Voto pelo Fernando? deferimento. Ok, obrigado. Eu voto pelo indeferimento, processo deferido de 4-1. Ok. Então, encerramos os processos da Caxangá. Agradecer a presença da representante. Item 3 da pauta agora. Por nada, bom dia. Item 3 da pauta, São Judas Tadeu, falta de comunicação visual, é o motivo da infração. O vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, Fábio Filippini, presidente, Zé Roberto. Antero Paraíba falando. Essa é uma questão que foi já assim colocada em discussão até previamente. Refere-se a uma autuação por falta de adesivo de comunicação visual constando nos itinerários da linha. O referido veículo é um veículo reserva. A portaria que rege o assunto é uma portaria de 2010. A operadora apresentou as suas razões, alegando que veículos reservas não têm condições de manter os adesivos de itinerário fixados no para-brisa por conta da eficácia da cola. Ao longo do tempo, quando a portaria foi editada, ela não vislumbrou essa realidade. E não foi colocado nenhum plano de contingência desde 2010, quando a portaria foi publicada, para alterar ou sugestionar uma alternativa para veículos reservas. Por isso que não tem condições de manter os adesivos colados nos para-brisa para veículos reservas. A empresa apresentou sua justificativa nesse sentido. Eu pediria até a oportunidade para incluir na pauta do Conselho do CSTM esse item para disciplinar como contemplar os veículos reservas com os adesivos para a portaria ficar plena. Então, pelo princípio da razoabilidade, eu pediria aos senhores conselheiros avaliar essa questão. Muito obrigado. Obrigado. É com a palavra disse. Ok, conselheiros. Realmente, como a Antero colocou, a portaria não prevê nenhuma exceção. Diz que todos os veículos em operação devem estar com os adesivos com os itinerários referentes à linha que está operando. Quanto à segunda alegação da empresa de que é um veículo da frota reserva, eu sugeriria que a empresa,
próximo recurso, ou antecipadamente, de preferência, mandasse um ofício ao CTM indicando quais são os veículos que compõem a sua frota reserva. Porque aí, num confronto de operação, vamos buscar no BTL, é fácil verificar se esse veículo realmente faz parte da frota reserva ou não. Da forma como foi colocado, é apenas a palavra da empresa. Ele é da frota reserva. Olha aqui, ele operou em diversas linhas. Mas operar em diversas linhas, a frota é variável, a frota pode ser mexida diariamente. Então, como não contempla nenhuma exceção, no parecer técnico, nós somos pela manutenção do auto. Só lembrando que a gente anexou os BTLs para aprovar, entendeu esse fato. Ok, obrigado. Em votação, processo número 3 da pauta. Doutora Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pela razoabilidade e deferimento. Deferido 3-1. Deferido. Seu voto é pelo indeferimento, presidente? Isso, Diego. Está deferido por 3-1. Ok, deferido 3-1. Então, item 4 da São Judas Tadeu, descumprimento de ofício, Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Esse item refere-se a uma questão de não comunicação de notas fiscais de entrega do fardamento. Realmente, a operadora teve um lapso de envio da comunicação, enviou com certo atraso, por uma questão que não foi observada, porque a pessoa responsável realmente apresentou o Covid, foi no período da pandemia, a empresa nunca deixou de cumprir com os seus compromissos, sempre enviou as notas fiscais, foi a primeira vez que aconteceu isso, mas o fundamental é que o fardamento foi entregue a todos os operadores, apenas a nota fiscal de envio não foi enviada ao órgão gestor, que faz parte dos procedimentos, dos protocolos normais. A empresa justificou que entregou o fardamento, a nota fiscal foi entregue com o fardamento, então pedimos consideração dos senhores conselheiros para reconsiderar essa autuação, porque efetivamente o objetivo... Alô? Está ouvindo? Diego? Senhores? Oi, estou escutando. Está tendo falha no seu áudio, Roberto? É Jones que está falando, não? Não é Jones, não. É José Roberto. Aqui está perfeito, viu? Não, eu acho que está dando problema no retorno de Roberto, no áudio dele lá, recebendo da gente. Está conseguindo ouvir a gente, presidente? Eu acho que teve falha de Zé Roberto. Isso, vamos esperar ele retornar. Só um minuto, tá, Antônio? Enquanto ele volta, só para tirar uma dúvida, a nota fiscal comprova que isso foi feito antes da notificação? Não, a nota fiscal comprova. Apenas o envio dela que foi feito posterior. Entendeu, Cleiton? Foi um lapso, realmente. A justificativa que a gente alega é, de fato, a pessoa que é responsável estava com Covid. Esse período da pandemia foi um período atípico, né? De muitas ocorrências, muitas preocupações e de fato, aconteceu isso, mas os fardamentos foram entregues. Foram todos cumpridos à risca. O envio da nota é que foi entregue com atraso. Beleza, foi o vereador, obrigado. Ok. O Zé Roberto, ele saiu, deve estar tentando se conectar um pouco. De novo, vamos aguardar um pouquinho. Antônio, eu parei seu tempo aqui de fala, viu? Está aqui parado. Não estou ouvindo no momento, não estou ouvindo. Não, na verdade, agora, Bandeira, a gente está esperando só o Zé Roberto voltar, que a conexão dele caiu.
Ok. Conseguindo escutar? Zé João Roberto? voltou? Zé voltou? Diego, consegui voltar, Oi. Diego. Ok, a gente deu uma pausazinha. Antero vai continuar a explicação? Ok, pode continuar. Bem, eu estava explicando que pedindo aos senhores conselheiros a reconsideração, porque é de fato a empresa entregou os fardamentos no prazo correto, mas o envio da nota fiscal foi entregue com atraso porque a responsável apresentou Covid e esse período da pandemia foi um período que perturbou todos e as nossas preocupações estavam voltadas para outros problemas bem mais complexos e importantes. E é o fardamento, de fato, o objetivo, o fim disso o fardamento foi entregue, foi, na época certa, foi. O envio da nota fiscal é que foi feito com atraso. Então, pelas considerações, e principalmente porque a operadora sempre cumpriu com os envios formais desses protocolos, é a primeira vez que ocorre isso, a gente pede a consideração de vocês para reavaliar e deferir o pleito. Obrigado. Ok, obrigada. Com a palavra disse. Conselheiro, tem muito a destacar, não. Foi feita uma solicitação para a entrega das notas fiscais, que os valores são necessários para o pessoal da gerência de concessão fazer os cálculos para fazer o cálculo da tarifa, né? Incluir os custos da tarifa. E não foi feito, como o próprio Antero reconhece que não foi feito. Quanto à questão que a pessoa estaria doente, lamento, mas a empresa deve ter pessoas para substituir essas em casos eventuais. E era uma coisa até simples, é um envio de notas fiscais. Não é nada estrondoso que demandasse muito trabalho. E ela só foi fazer isso após ser autuada. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 4 da pauta. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok, obrigado. Conselheiro Cleiton, seu voto. A conexão dele caiu. Guardar um pouco. Diego? Oi? Oi, estamos aguardando o Cleiton voltar a conexão que caiu. É que com essa chuva toda, isso vai ser normal, só para ninguém achar que é individual isso aí. É verdade. Ou então problema do sistema, né? Mas na conexão mesmo. Tá meio ruim. Ele voltou agora. Cleiton, consegue escutar? Alô? Alô? A internet tá lasca. Alô? Tá escutando aí? Opa, Estamos escutando. estamos escutando. Sim, ok. Ok. Seu voto, Cleiton. Processo número 4 da pauta. Pronto. É o do fardamento, né? Isso. Fardamento. Pronto. Deferimento. Ok, eu acompanho a relatora pelo indeferimento. Então o desempate vai ser 3-2, né? Isso. Ok, 3-2. Foi indeferido ou deferido? Indeferido, voto de Minerva por 3-2, Jorge. Então, obrigado, Antero, pela participação. A gente vai passar agora para os itens da MOB Brasil. Item 20
e 21 e 22, os três são não realização de horário. Estela, você tem alguma objeção que a gente possa julgar os três conjuntos? Na verdade, senhores, eu queria só reforçar aqui, né, que a gente já é penalizada por não realizar os horários, considerando que a nossa remuneração é feita só pelo horário que é realizado. Então, eu gostaria de reiterar, né, o que já foi dito na nossa peça de bloqueio aí do auto e pedir aí para que os senhores se utilizem do princípio da razoabilidade, votando pelo deferimento. Obrigada. Ok, obrigado. Com a palavra disse, processo 20, 21 e 22 da pauta. Caro conselheiro, esse assunto já foi demais debatido aqui na comissão. Qual é o problema com a defesa da empresa? Não há provas. Ela não coloca no processo nenhuma prova de que houve quebra de veículos. Esse é o cerne da questão. Ela apenas alega, houve quebras, de fato não operei, houve quebras, operei normal. A gente mostra que não operou, que não fez a quantidade de veículos programadas para o dia. Não há provas na defesa de que venha havido qualquer quebra de veículos. Não há nenhuma informação no RDO que tenha havido problemas na linha ou quebra de veículos na linha. Então, são simplesmente alegações sem provas. Então, como não há provas, o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo 20, 21 e 22 da pauta. Não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu estava observando aqui os três processos, são muitos horários não cumpridos, né? Não tem como, pela razoabilidade, não, indeferimento. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Processos indeferidos, 3-2. Indeferidos, 3-2. Só um minuto. Então, passando para o item 23, que é item 23, isso. Alteração de uso, diminuição de quantidade de veículos. O vereador Júnior Vulcão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Nesse auto especificamente, senhores, a alteração da OSO ela não implicou em prejuízo ao usuário. A empresa realizou todos os horários, de modo que a gente entende aí que pela razoabilidade também esse auto deve ser deferido. Ok, obrigado. Com a palavra disse. Ok, só um minutinho, conselheiro, que caiu aqui a minha conexão, para eu voltar com esse auto. É o 23, não é isso? Processo 23, doutor. Ok. Só um minutinho. Ok, mantém-se a mesma coisa dos outros. E também, quanto a essa questão que a operadora sempre alega que cumpriu o restante da OSE, não cumpriu. Eram 126 viagens programadas e só foram realizadas 99. 21% de redução, exclusivamente por má gestão da operadora. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo 23 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheiro Cleiton, seu voto. 21 viagens a menos. Não tem como ter pela razoabilidade, né? Prejudicou os usuários, indeferimento.
Conselheiro Cleiton. Indeferimento, não foi? Já falei agora, 21 viagens a menos, não tem como olhar para o lado da razoabilidade. Indeferimento. Cleiton. Ele já falou, eu acho que você está com problema no seu áudio, Roberto. Está conseguindo escutar? Falta bocão, não é isso? Não, o vereador já foi o relator do processo. A conexão dele caiu, Diego? Não, Liga não, para ele. Diego, liga para ele, Diego. Liga para Zé. Vou ligar para ele, só um minuto. A conexão de Roberto está alagada. Diego. Olha o cachorro, Cleiton. Oi, tá conseguindo escutar? Esse Jorge é Ele não está atendendo aqui, peraí. Diego. Só um minuto. Cleiton voltou? Tá escutando agora, Roberto? Estou escutando. Ah, tá. É porque a gente estava conseguindo escutar você, mas eu acho que você que não estava recebendo o nosso áudio. Cleiton já voltou pelo indeferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento. Processo deferido, 3-2. Deferido 3-2. Último processo da MOB, item 24, de fictar ação fiscalizadora. Relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Senhores, esse auto ele é bem curioso porque o fiscal ele disse que o nosso colaborador se negou a apresentar os horários não realizados, dificultando a fiscalização dele. Isso é curioso porque, inclusive nos outros processos que estão em pauta, na defesa da gente, a gente até confessa a não realização de horários. Então é curioso um operador nosso tentar dificultar a fiscalização em outro momento nesse sentido. Nós fizemos uma acariação interna, né, com os fiscais que estavam trabalhando no TI naquele dia e nenhum deles disse que de fato houve essa negativa ou isso aconteceu. E então, assim, eu peço aos senhores, mais uma vez, pela razoabilidade e também por conhecerem a atuação da empresa, como a gente trabalha, que os senhores votem pelo deferimento, porque em que pese o fiscal ele ter fé de ofício, a gente sabe que ela não é absoluta. Então eu peço aí a ponderação dos senhores. Obrigada. Com a palavra disse. Conselheiros, infelizmente, nós começamos a receber diversos autos desses, especial em relação aos despachantes do turno da tarde, do TI Camaragibe, que estão dificultando a ação da fiscalização ao não informar quais horários deixaram de ser realizados na linha que ele está sob responsabilidade dele. E digo infelizmente porque era uma coisa que não acontecia, só que esse é o primeiro, vão chegar outros. Eles têm, bem agora virou uma rotina. Acredito que não seja por orientação da empresa, mas virou uma rotina. O fiscal, olha, eu preciso da informação de quantas viagens não foram realizadas. Aguardar 40, 45 minutos, 1 hora, e o despachante não dá nenhum retorno dessa informação. Quanto à questão da empresa ter feito uma acariação, é preceito constitucional que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então, a coisa mais fácil do mundo é fazer a negativa do fato. Quanto à questão da relatividade da fé de ofício, mais uma vez, digo, tem que apresentar provas robustas do que quanto aquilo descrito pelo agente não corresponde à realidade. E a simples negativa não é essa prova. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 24 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto.
Eu voto pelo deferimento do processo. Ok, vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu vejo com uma situação grave isso, viu? A empresa se negar a passar informação para um agente, né, da lei, da fiscalização, é grave, né? Eu não tenho como ver pela razoabilidade nessa parte, não. Indeferimento. Ok, Diego, processo deferido por 3-2. Deferido 3-2. Então, agradeço a presença de Estela. A gente encerrou aqui os processos da MOB. Obrigada, senhores. Um bom dia para os senhores. Bom dia. Bom dia. Indo agora para os processos da Conorte. Os itens 5, 6, 7, 8 e 9 são todos alteração de uso, inversão do local de controle da linha. O doutor Henrique Quaresma, que está presente, tem alguma objeção que a gente possa votar em conjunto? Não, Diego, pode julgar em conjunto. Ok, bom dia. Ok. Com a palavra a operadora. Bom dia, presidente, mais conselheiros, aos colegas presentes. Esse assunto especificamente relacionado à linha 1968, a gente já tratou aqui em outra reunião de julgamento, tá? Eu gostaria de relembrar que, especificamente quanto a essa situação, o Conorte tinha pedido aí a inversão do local de controle da linha, só que o CTM deu um despacho indeferindo o pedido, falando que não caberiam todos os coletivos da linha 1968 no terminal integrado de Igaraçu. Só que antes disso, o CTM já tinha autorizado para a gente realizar a estocagem, utilizar, na realidade, o endereço localizado na rua Cosme de Sá Pereira, número 210, no centro lá de Igaraçu, para a estocagem de seus coletivos, né? Então, aí, a justificativa pelo indeferimento, com certeza, teve um equívoco aí na análise. Então, gostaria de reiterar aqui que não teve nenhum prejuízo para a operação, só foi uma troca de sentido, não teve aí, de fato, nenhum prejuízo. Então, gostaria de reiterar aqui pela razoabilidade e proporcionalidade para que os conselheiros deem provimento ao pedido de cancelamento do auto. Ok, obrigado. Com a palavra a Dice. Ok, conselheiro. Na época da lavratura do auto, a empresa não tinha autorização para essa inversão do terminal. Por isso é que os autos foram lavrados. E a empresa só se mexeu em solicitar uma reanálise do pleito dela depois que foi autuada. Ou seja, é uma recorrência nas empresas. Elas fazem um pleito, o pleito é negado, ela aplica, mesmo com a negativa, ela aplica o que solicitou ao pleito e aguarda para vamos ver se vai ser solicitado ou não, vai ser deferido ou não depois. Então, pelo fato de a época da infração não haver autorização, pelo fato de esse pedido de reanálise só ser feito após as autuações, é que eu entendo que o auto deve ser mantido. É isso. Ok, obrigado. Processos 5, 6, 7, 8 e 9 da pauta em votação. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu sou pelo deferimento do processo. Ok, vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Vai alterar o item 6, que foi relatora. Isso, vou alterar. O item 6, Ok, viu? Diego. Constar em ata aí, por favor. Item 6 Conselheiro e 8. Cleiton. 6 e 8. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Porque eu sou pelo indeferimento, processos deferidos, Diego. 4-1. Todos deferidos 4-1. Ok. Itens 10, 11, 12, 13 e 14. Também todos descumprimento de plano de contingência. E todos foram deferidos pelos seus relatores. O doutor Henrique tem alguma objeção que eu já possa julgar em conjunto?
Diego, como são justificativas diferentes, eu gostaria que fosse julgado separado, mas eu vou ser muito breve na minha exposição. Não, sem problemas. Então, item 10, descumprimento pela contingência, Cleiton Leal pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Presidente e mais conselheiros, nessa atuação específica, o CONORTE colocou todos os coletivos em operação, somente teve um equívoco aí relacionado ao coletivo 1454, que ao invés de ser aberto aí na linha 1967, ele foi aberto equivocadamente na linha 1062. Só que a gente já juntou aí a comprovação de que não teve nenhum prejuízo, né? Só foi aí esse equívoco aí no momento da abertura da linha. Com a palavra o pedido de cancelamento desse auto. Não, conselheiro, nenhuma observação a fazer, não. Esses assuntos também já foram tratados por demais aqui. Cada conselheiro tem o seu entendimento em relação a esse tipo de autuação na empresa. Então, acho que podem ser já colocados em votação. Ok, obrigado. Em votação, processo 10 da pauta, doutor Fernando, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo 10 deferido, Diego. 4-1. 4-1. Processo 11, também descumprimento de plano de contingência, o vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, nessa autuação específica, o coletivo 1231, ele apresentou problemas mecânicos no cumprimento do horário das 6 horas e 38 minutos, certo? Só que aí o CONORTE começou a diligenciar para que fosse consertado e substituído, só que o próximo horário da linha ainda tinha um pouco mais de tempo. Então, eu gostaria de reiterar aqui pela razoabilidade, em razão da incidência do fato de força maior, em razão da quebra, a gente comprovou aí que de fato teve a quebra, e reiterar aqui que somente não foi antes do prazo de 2 horas, porque o próximo horário da linha era um pouco maior. O próximo horário da linha ele foi cumprido. Tá? Então, não teve aí outro prejuízo em relação a essa quebra e o CONORTE consertou o coletivo. Gostaria de reiterar aí pela razoabilidade em razão da incidência do fato de força maior. A palavra disse. Colocar, conselheiro, sem necessidade de me estender, é aquela mesma coisa. Nós só mantemos esses autos de 388 quando a quebra do veículo ultrapassa as 2 horas, que foi tempo delimitado pela comissão, ou quando a quebra ocorreu dentro daquele horário, entre 4 e 7h30, horário de pico, e que não daria realmente como a empresa providenciar a substituição do veículo. Nós só mantemos essas autuações quando vemos que está fora desse parâmetro. Que é o caso, então, nós somos pela manutenção do auto. Ok, obrigado. Em votação, processo 11 da pauta, doutor Fernando, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Doutora Marcela, seu voto. Voto pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 4-1. Item 12 da pauta, mesma infração, descumprimento do plano de contingência, o vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. A palavra, a operadora. Diego, eu acho que aqui na pauta teve um equívoco só na descrição, tá? Esse auto de infração ele é relacionado àquela questão das estações BRTs que a gente já tratou aqui, né? Exaustivamente. O item 12? O item 12. É sobre... Aqui, tá? Oi? Estou só conferindo aqui, só abrindo aqui o processo. O Ministério Público proibiu vocês de botarem pessoas nas estações, não é isso, Henrique? Exatamente. Se o Ministério Público proibiu, vocês não tinham como botar. Aqui está: a empresa operadora deixou de operar a estação BRT Santa Casa de Misericórdia, também a estação 13 de maio nesta data. É isso mesmo, é aquelas situações do Ministério Público.
Isso, pronto. Aí eu gostaria de reiterar aqui que seja mantido o posicionamento da CJRI quanto ao cancelamento desse auto de infração em razão do que já foi fartamente abordado aqui nas últimas reuniões. Com a palavra, Disse. Ok, conselheiros, nada a contrapor, não. Esse assunto também já foi muito discutido aqui na comissão. Pode colocar em votação. Em votação, processo 12 da pauta. Doutor Fernando, seu voto. Pelo deferimento, a empresa estava cumprindo uma decisão do Ministério Público, né? Tinha que cumprir mesmo. Eu sou pelo deferimento. Doutor Cleiton, seu voto. Deferimento. Doutora Marcela, seu voto. Pelo deferimento. Porque eu sou pelo indeferimento, processo deferido de 4-1. Ok. Item 13 da pauta, descumprimento de plano de contingência. O vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Quanto ao item 13 da pauta, a operadora defende que toda a quantidade de coletivos foi cumprida e a gente juntou aí os documentos comprobatórios. Então, gostaria de reiterar pelo cancelamento da auto-infração em razão da inexistência de motivo. Com a palavra, Disse. Ok, conselheiro, muito a acrescentar, não. A empresa alega que a frota estava completa com 15 veículos. Nós mostramos no parecer técnico que um dos veículos listados entrou, fez viagem às 5h32 e saiu de operação. Certo? Já saiu da linha. O outro também 13h60. A linha continuaria sem estar completa. Então, não tem motivo, ela não cumpriu o plano de contingência sem nenhum motivo justificado. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo 13 da pauta. Doutor Fernando, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Doutora Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu estava analisando aqui o parecer técnico de Flávio, foi muito contundente. Indeferimento. Porque eu sou pelo indeferimento, processo indeferido de 3-2. Isso. Item 14, descumprimento do plano de contingência. O vereador Júnior Bocão também votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, conselheiros, o coletivo 1115, ele foi acometido aí por uma intempérie mecânica, mas assim que o Conor tomou conhecimento, ele já começou a diligenciar para que fosse consertado, e o que ocorreu, né? Então, de fato, houve essa incidência de fato de força maior, que foi devidamente comprovada nos autos. Então, gostaria de reiterar aqui o pedido de cancelamento da autuação em face da incidência do fato de força maior que acometeu o coletivo, né? Que pese a gente sempre verifique os coletivos na garagem reiteradamente e fique fazendo essa verificação. Ok, obrigado. Adice com a palavra. Ok, conselheiro. Dá até medo de comentar com o número de processo desse, mas vamos lá. A empresa, veículos que ela cita na empresa, né, como motivo, quebrou de 6 e 5 da manhã e não retornou à operação nem foi substituído. Ou seja, houve uma redução de frota durante toda a operação. Então, não tem motivos para o auto não ser mantido. É isso. Obrigado. Em votação, processo número 14 da pauta. Doutor Fernando, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleito, seu voto. Pela proporcionalidade e razoabilidade, deferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, processo deferido, Diego. 4-1. Ok, item 15 e 16 são não realização de horário. São situações distintas, Henrique? Você gostaria de realizar defesa individual? Deixa eu só verificar. Bom, pode jogar junto. Eu falo as justificativas diferentes. Ok, itens 15 e 16. Não realização de horário, os dois foram pelo indeferimento, os relatores. Uma palavra à operadora.
Bom, conselheiros, no item 15, o horário, a gente alega que o horário foi cumprido, mas ele foi cumprido com atraso, certo? Então, a gente gostaria de reiterar o pedido de cancelamento com base nisso. O horário foi cumprido, mas foi cumprido com ínfimo atraso. Quanto ao item 16 da pauta, o coletivo ele também teve essa incidência de fato de força maior, o coletivo quebrou, e a gente comprovou isso nos autos, e a gente gostaria, e foi devidamente consertado, né? Então a gente gostaria também de reiterar o pedido de cancelamento com base nisso, né? Só fazendo essa distinção com base nas justificativas, que são diferentes para o item 15 e para o item 16. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Ok, como dito no parecer técnico do 15, primeiro ela disse que a avalia teria sido realizada com atraso e teria informado no RDO. Aí no documento anexado pela empresa mostra que o horário não foi realizado. Deve ser citado como tendo realizado, na verdade, realizou o horário seguinte, de 5h55 e ainda com atraso. O RDO informa que o horário não foi realizado, apresentando como motivo de saída de frota, sem justificar qual foi o que ocorreu. Ou seja, a própria empresa informa que o horário não foi realizado e, na defesa, diz que o horário foi realizado com atraso. A contradição na defesa da empresa. Quanto ao processo 16, a mesma coisa. Ela disse que o carro ficou para manutenção e tal, só que o problema do carro era a lanternagem. Então, por que não providenciou logo a substituição por outro veículo reserva? Se sabia que o carro não ia estar pronto. Não teve motivo justificado nenhum para a não realização desse horário, nesse 16. Também isso aí pode ser colocado em votação. Ok. Em votação, processo 1516 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Não, esses dois votos meus são pelo indeferimento. Ok. Conselheira Marcela. Pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton. Indeferimento. Processos indeferidos, Diego. 5-0. 5-0. Itens 17 e 18, os dois são permanecer estacionados na área de desembarque, sem motivo justificado, os dois por José Roberto, pelo indeferimento. Podemos jogar junto, Henrique? Digo. Com Ok. a palavra, a operadora. Bom, conselheiros, teve aí outra autuação desse tipo na última reunião, e o Conorte não coaduna com esse tipo de atitude dos prepostos. Tanto é que a gente adverte os operadores, a gente faz treinamento, tudinho, para que isso não aconteça. Só que a gente trabalha com pessoas, né? Então, às vezes, de fato, acontece aí, mas a gente atua ativamente para que isso não aconteça. Então, gostaria de reiterar aqui o pedido de cancelamento dessas duas atuações com foro na razoabilidade, uma vez que o CONORTE atua ativamente para que esse tipo de situação não ocorra e não concorda com esse tipo de atitude do preposto. Com a palavra, Disse. Também isso já exaustivamente debatido aqui na comissão, conselheiros. É aquilo que a DC sempre defende. O fato da empresa não coadunar ou ter advertido o seu operador não implica no cancelamento da autuação. É isso. Em votação, processo 17 e 18 da pauta. Doutora Marcela, seu voto. Eu vou com o parecer da Dice, eu vou pelo indeferimento. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Acompanho o relator, meu presidente. Conselheiro Cleiton, seu voto. Com o relator. Processos indeferidos, Diego. 5-0. Ok. Último item da pauta, item 19. Isso, 19. PEV quebrada. Vereador Júnior Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora.
Bom, conselheiros, nessa atuação aí, o coletivo ele foi acometido aí por uma intempérie mecânica, mas ele foi consertado aí dentro do prazo de razoabilidade fixado pela CJRI de apenas 58 minutos. Então, gostaria de reiterar aqui o pedido de cancelamento do auto com base no posicionamento dessa CJRI. Com a palavra disse. Não preciso me alongar, conselheiro. Cada conselheiro já formou o seu entendimento em relação a esse tipo de infração, então pode ser colocado em votação. Em votação, processo número 19 da pauta, PEV quebrada. Conselheiro Cleiton, seu voto. O CTM, através de Fábio, não contestou, né? Foi isso, a empresa falou que foi substituído em 58 minutos. Não é reincidente. Então tem que ter uma questão da razoabilidade. A meu entender, né? Eu voto pelo deferimento. E conselheira Marcela, seu voto. Pelo deferimento. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento do processo. Porque eu sou pelo indeferimento, Diego. Processo deferido, 4-1. Ok, então assim encerramos a nossa pauta de hoje. Ok, obrigado a todos. E Obrigado, até as próximas. Até a próxima. A gente zerou os recursos que estavam pendentes, Alberto, mas caso chegue, a gente combina de fazer a próxima reunião, tá? Ok, então parabéns para todos que fazem parte da nossa comissão, todos os integrantes. Obrigado a todos. 5 semanas Parabéns a todos. seguidas. Bom fim de semana. A todos, bom dia, tchau. Um abraço a todos. Um abraço. É. Jorge, tá escutando? Oi. Assim que eu sair, você tira a Miriam também, aí você encerra, para a gravação e sai da reunião, tá? Que aí ele gera o arquivo. Beleza. Tá, tchau. Ó, tem 11 processos por enquanto. Tem 11, é? Ó, sim, eu queria falar com vocês dois que eu vou tirar 15 dias de férias a partir de segunda. Mas se por acaso for necessário, se chegar até 24 recursos, eu posso fazer a reunião de casa mesmo, viu? A gente vai se falando. E qualquer urgência pode mandar no WhatsApp que a gente desenrola. Ok, brother. Viu? Aí tenta fazer o PPS dessa reunião de hoje, ainda hoje, por favor, Jorge, que eu já deixo, já mando tudo. Tranquilo. Viu? Obrigado, querido. Tchau. Valeu. Joga mais tarde. Miriam, sai aí.